25 em diante. Mateus capítulo 11, vamos ler do versículo 25 em diante. Antes até de nós fazermos a leitura do texto do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, eu gosto de fazer sempre uma pequena introdução na questão do Evangelho, né? Sabe por quê, irmãos? Assim, quando nós vamos falar do Evangelho da Graça, e eu tenho tentado nos últimos tempos falar apenas do Evangelho da Graça, faz nada. É porque assim, o Evangelho hoje, você vai em algumas igrejas que falam que estão adorando o Senhor, e não tem como não falar a respeito disso, irmãos. É uma palestra de uma lição de moral. As pessoas vão lá e querem dar lição de moral nas outras pessoas. Você vai cultuar Deus e a pessoa quer dar dura na outra pessoa. Falar como que tem que se comportar, o que tem que fazer, dar exemplos da vida dela, de como que fez, de como que ela fez, como ela deixou, e acha que isso é adorar a Deus. As pessoas querem corrigir a rota das outras, abre e fecha aspas para isso, de como elas se devem comportar. Então, é por isso que muitas vezes o Evangelho ele fica maçante e, por mais que as pessoas não percebam, é como se fosse a era dos fariseus. É como se fosse a era dos fariseus. Por isso que muitas vezes nós pregamos, parece que causa surpresa nas outras pessoas. Você encontra as pessoas falando assim, mas a maneira que você fala, o que você fala, é porque as pessoas estão acostumadas de outra maneira. Você vê que as Escrituras nem uma só vez exortam o pecador a aceitar Jesus Cristo. Não existe isso, exortar a pessoa a aceitar Cristo, de acordo com o comportamento dela. Esses são os conhecidos apelos evangelísticos, que começou principalmente no século XX. Eu já tive alguns embates com alguns pastores sobre essa questão de ganhar almas, quantas almas, isso, porque você vê que é uma coisa que ficou egocêntrica. As pessoas convidar Jesus para entrar no coração, experimentar Jesus, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Tudo isso parece muito espiritual. Mas infelizmente não é, irmãos. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho da graça. Sabe por quê? Porque viola tanto o Espírito como a terminologia do chamado bíblico para as pessoas incrédulas. E sabe qual é o problema, irmão? Quando você pega algumas coisas assim, nem tudo aquilo que a narrativa das mentiras, ela tem toda um aparato de mentira. Até para colar uma narrativa de mentira, você precisa colocar verdades no meio. E por mais que pareça ser bonito, pareça ser espiritual, pareça ser legal, pareça de boa intenção, aquilo não é uma pregação do Evangelho. Não é uma pregação do Evangelho. E eu sei que quando eu falo essas coisas, eu sempre jogo contra mim mesmo. Mas como eu sempre digo, eu não fiz popularidade, eu não tenho intenção nenhuma de ficar popular, irmãos. Eu não tenho intenção do meu canal do YouTube História, eu não tenho intenção de nada disso, irmãos. Eu não vivo do Evangelho, eu não preciso pregar na sua igreja para ganhar dinheiro, eu não preciso disso. E já tive oportunidades para isso, mas não preciso. O Evangelho é bem simples. É chamar pecadores ao arrependimento. E mostrar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por pecadores, por homens e mulheres como eu e vocês. Indignas. Jamais eu poderia entender ou compreender por que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Por quê? Por que por mim? Por que por você? Então o convite do Evangelho não é uma súplica aos pecadores para que esses permitam que o Salvador entre em suas vidas. É sim um apelo de uma ordem a que se arrependam e o sigam. Exige não somente uma aceitação passiva de Cristo, mas também uma submissão ativa a Ele.
Os que não querem render-se a Jesus não podem recrutá-lo para tomar parte em uma vida tumultuada. Eu não posso simplesmente oferecer Jesus para uma pessoa como se ele fosse um gênio da lâmpada que fosse resolver o problema dela. Se ela não entender quem ela é, o quão pecadora ela é e o quanto ela precisa de Cristo, não adianta. Não são os problemas delas que eu tenho que oferecer Cristo para resolver. Ele não irá atender aos acenos de um coração que está acalentado pelo pecado. Ele nem fará aliança com quem vive para satisfazer as paixões da carne. Essas pessoas que oferecem o Evangelho para satisfazer a carne das outras, para satisfazer as necessidades das outras pessoas, são mentirosas. Elas estão mentindo para as outras pessoas. Apesar de ter algumas verdades ao meio de tudo isso, elas estão mentindo. Por isso que eu falo que o Evangelho é suficiente. Pregue apenas o Evangelho. Eu sei que só pregar o Evangelho não vai te dar condições de sobreviver a respeito disso, pregar em igrejas grandes, de renome, etc. Eu sei que não vai. Eu sei que você tem que fazer concessão para isso. Aí é cada um com Deus o que vai dar conta do que está falando. O que fica claro é que Jesus não atenderá aos pedidos de um rebelde que meramente quer que ele entre e por sua presença santifique uma vida que continua em desobediência. Essa é uma obra que o Espírito Santo vai ter que fazer. E como eu postei essa semana, o grande milagre da redenção não está em que nós aceitemos a Cristo, mas em que Ele nos aceite. Aliás, jamais poderíamos amá-lo por nós mesmos, como fala lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. A salvação ocorre quando Deus transforma o coração e o incrédulo volta do pecado para Jesus. Ele volta do pecado para Jesus. Deus liberta o pecador do império das trevas para o reino da luz. E nesse processo, Jesus entra para habitar no coração pela fé. Portanto, irmãos, a conversão não é simplesmente uma decisão do pecador por Cristo. É antes a obra soberana de Deus transformando o indivíduo. Como eu gostaria que os irmãos e irmãs compreendessem isso no Evangelho, que faria toda a diferença para a vida deles. E eu sei que as pessoas gostam sempre de comer por boca de terceira, elas não têm o hábito de ficar sempre lendo a palavra de Deus e por isso que elas precisam ir lá e ficar tomando lição de moral num dito culto. O retrato que os evangelhos nos apresentam de Jesus é totalmente diferente daquele que os evangélicos contemporâneos geralmente imaginam. Em vez de ser um provável redentor que simplesmente se posta ao lado de fora, aguardando ansiosamente uma oportunidade para entrar na vida dos perdidos, o Cristo, o Salvador, o Senhor descrito no Novo Testamento é o Deus encarnado, invadindo um mundo de homens pecaminosos e os desafiando a abandonar a sua iniquidade, a abandonar o seu pecado. Em vez de aguardar um convite, Ele mesmo faz o seu convite. Em vez de aguardar um convite, Ele mesmo faz este convite. Isso é o Evangelho da Graça. Na forma de uma ordem para que se arrependam e tomem um jugo de submissão. Por isso que não é de surpreender que o apelo feito por Jesus aos pecadores estabeleça um contraste rígido com a mensagem evangelística que muitos de nós estamos acostumados a ouvir. Dito isso, nós vamos ao texto de Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30, que diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios
e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que declaração do Evangelho, né, irmãos? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Um convite para a salvação. Um convite para a salvação. Não é só um apelo a crentes para que tenham uma experiência mais profunda de discipulado, não. As pessoas a quem o Senhor falou estavam sobrecarregadas com o pecado e o legalismo de uma religião. Por incrível que pareça, nós chegamos ao ponto de pregar o Evangelho aos evangélicos, aos legalistas, ao legalismo de uma religião que aprisiona, que põe um fardo pesado sobre as outras pessoas, lutando com suas próprias forças para encontrar o descanso. É isso que o Evangelho contemporâneo faz com as pessoas. Manda elas lutar, coloca carga sobre a vida delas, jugo sobre a vida delas, para elas viverem um Evangelho que na verdade não é um Evangelho da salvação. É um Evangelho para que ela tenha uma vida um pouquinho melhor do que ela tem hoje nessa face da terra. E ela nunca vai conseguir compreender, quando as coisas não dão certo na vida dela, que o que foi falado para ela, o que ela ouviu, não tem nada a ver com o Evangelho da graça de Jesus Cristo, do nosso Salvador. E é interessante que o Senhor tenha começado esse convite com uma oração na qual reconhece a soberania de Deus. Uma coisa que falta, infelizmente, hoje nas pregações, reconhecer a soberania de Deus. As pregações hoje colocam o homem como soberano. Colocam um Deus que não sabe o que vai acontecer, ou só sabe porque ele está sentado num lugar olhando o futuro, e lá no futuro ele vê o que vai acontecer. Não é um Deus que escreveu todos os traços dessa humanidade, da vida. É um Deus que olha para frente para ver o que vai acontecer. Me perdoe, mas esse Deus não é um Deus soberano. Deus sabe das coisas porque foi Ele que escreveu. Não foi porque Ele viu. E é algo muito diferente. Muito diferente. Portanto, a verdade nela expressa fazia parte crucial da mensagem dirigida àquele povo. Era uma afirmação a todos os que ouviam, uma confirmação de que tudo estava acontecendo de acordo com o plano de Deus, de acordo com o plano divino, e ainda que a maioria das pessoas houvesse rejeitado o Messias, o Cristo, tudo estava sob o controle de Deus. Nosso Senhor enfatizou o fato de que Deus mesmo é o fator decisivo na salvação. Nós, o que testemunhamos de Cristo, não somos responsáveis, em última análise, pela maneira como as pessoas reagem ao Evangelho. Nós não somos responsáveis. Nossa única responsabilidade é pregar o Evangelho, é pregá-lo com clareza e precisão, falando a verdade em amor. Alguns irão dar as costas, mas é Deus quem revela a verdade ou a mantém escondida de acordo com o agradável à sua vista, ao seu bem prazer. O plano de Deus não será restringido. Não será restringido. Embora o Evangelho segundo Jesus ofenda algumas mensagens, não deve ser feito mais agradável, mais desgustável, diluindo-se ao seu conteúdo, obrando-lhes as duras exigências. Não foi isso que Jesus fez. No plano de Deus, os eleitos irão crer, apesar da reação negativa das multidões. Deus tem uma mensagem clara a esse mundo caído. Ele amou esse mundo e enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E deixa claro também
que esse mundo rejeitou o Filho. E a ira de Deus vai permanecer sobre eles. Não é o amor de Deus que vai permanecer sobre eles, é a ira de Deus vai permanecer sobre todo aquele que recusou ou que rejeitou o Filho de Deus. E se você pensar na esmagadora rejeição que Jesus experimentou ao fazer esta declaração, nós podemos concluir que as coisas estavam difíceis em seu ministério. O trabalho na Galiléia estava chegando ao fim, apesar de haver demonstrado de modo irrefutável que ele era o Messias, que ele era o Cristo. A maioria do povo estava indiferente. E o que mudou hoje, irmãos? Quantas provas Cristo deu na minha vida, na sua vida, de quem Ele é? E toda vez, e toda semana as pessoas querem mais. Querem mais, querem mais, querem mais provas. E alguém está lá em cima falando para você ter mais fé. Mais fé, mais prova, mais fé, mais prova. A um ponto de alguns falar que não aceitam o que está acontecendo na vida deles. E ele tem que mudar isso pela fé. E apesar disso, Jesus nunca vacilou em sua convicção de que o Pai tinha tudo sob controle. Ele continuou a fazer a vontade do Pai e a pregar aos não regenerados que ele viera buscar e salvar os perdidos ou o perdido. As circunstâncias desfavoráveis jamais o dissuadiram desse propósito, o afastaram desse propósito. A oferta de alívio aos cansados é uma chamada total à conversão, uma obra-prima da verdade redentora. É o que Jesus falou, é que o Evangelho nos anunciam. E aí você vê que realmente, quem são os que vão alcançar isso? Aos olhos do que Jesus está falando. Veja, que sem humildade não tem como alcançar a verdadeira conversão. Mateus 11, 25, nós vemos, ocultar-se essas coisas aos sábios e entendidos e a revelar-se aos pequeninos. Ele não quis dizer que estas coisas, as realidades espirituais do reino, estão escondidas das pessoas inteligentes. Não é isso, irmãos. A compreensão espiritual nada tem a ver com a capacidade mental da pessoa ou com a sua falta de capacidade. Ele condenou aqueles cujo conhecimento da verdade espiritual limita-se tão somente ao que pode descobrir com a sua própria inteligência. Aqueles que, em última análise, são dependentes da sabedoria humana. O pecado deles não é o seu intelecto, mas o seu orgulho intelectual. Não é o que vemos hoje, irmãos. Naquela época, o alerta era aplicado aos fariseus, aos rabinos e aos escribas. Eles não aceitavam a revelação de Deus em Cristo porque pensavam que já tinham obtido esclarecimento espiritual por meio da sabedoria humana. Sem perceber que eram cegos espirituais, confiando na razão humana para interpretarem a realidade espiritual. Ao invés de encontrarem a verdade, eles haviam erigido um sistema de erro teológico. Sabe por quê, irmãos? Porque o intelecto humano não pode compreender nem receber a verdade espiritual. As coisas do Espírito de Deus não são alcançáveis por meio de sabedoria humana ou de um raciocínio inteligente. Esta mesma verdade é mencionada pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Os olhos não podem ver a verdade espiritual e os ouvidos não podem ouvi-la. Ela não é discernível de uma maneira empírica ou objetivamente, nem jamais penetrou no coração humano. Não é percebida pela intuição. O que Jesus ensinou em Mateus 11 não é que Deus ocultou a verdade às pessoas inteligentes, mas que aqueles que se apoiam em sua própria sabedoria separam-se da verdade. A sabedoria e a inteligência deles estão corrompidas pelo orgulho.
Eles rejeitaram a verdade de Deus, aquilo que Deus já havia falado através da sua palavra pelos profetas. É o que fala lá em Hebreus capítulo 1. A palavra de Deus não era mais suficiente, eles tinham que interpretar da maneira deles, como é hoje. A palavra de Deus não é mais suficiente, tem que ter rodopio, tem que ter outras coisas. Aquilo que o Filho veio nos mostrar, como fala em Hebreus 1, outrora falou aos pais pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho. A palavra do Filho não é mais importante. Somente a palavra de Cristo não satisfaz mais ao Evangelho contemporâneo. Eles estão corrompidos pelo orgulho denominacional, pelo orgulho dos seus diplomas, pelo orgulho não sei lá do quê. De um crescimento de igreja, do número de seguidores, não sei. Eles rejeitaram a verdade de Deus e Deus poderá selar essa rejeição, fechando-lhes a mente a verdade espiritual de uma vez por todas. Deus revela a verdade não aos orgulhosos e sofisticados, mas aos pequeninos. Abre e fecha aspas, pequeninos. E onde eu posso encontrar isso? No paralelo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 3. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A reação como de uma criança é a antítese à sabedoria humana e ao orgulho obstinado. Sabe por quê? Porque exigindo a humildade de alguém que se reconhece limitado, sem instrução e com pouca aptidão humana. É o que é uma criança. Aí você vê algumas pregações sobre crianças que eu não tenho tempo de entrar aqui, que são os absurdos. Uma criança, ela é dependente. Uma criança não sabe tudo. Ela depende da informação de alguém, de um mestre, do seu pai. E quem nós temos que ouvir, irmãos? Como fala lá em Hebreus capítulo 1, ouvir a Cristo. Ouvir a Cristo através da sua palavra. Não através de boca de ditos profetas, ditos adivinhos, ditos super espirituais que recebeu lá no monte a informação de Deus. E nós, pequeninos, aqueles que sabem que dependem das informações de Cristo, encontram a informação aonde? No monte de páginas da Bíblia. Porque eu sei que eu não sei nada. O que eu sei é que nada sei e preciso da informação. A informação tem que vir do alto de Deus, sabedoria do alto. Aqui Tiago vai falar, peça sabedoria do alto. E a sabedoria do alto está na palavra inerrante de Deus. Agora, se as pessoas não acreditam que a palavra é inerrante, aí é outro problema. Se a sua fé está baseada em sentimentos, em outras coisas, você vai ter problema realmente. Porque a palavra de Cristo não é mais suficiente para a igreja. Então, quem pode obter a salvação? Aqueles que, como crianças, são dependentes e não independentes. Os que são humildes, não orgulhosos. Os que se reconhecem capazes e vazios, conscientes de que nada são. Esses pequeninos, abre e fecha aspas, voltam-se para Jesus em dependência absoluta. Dependência absoluta de Cristo. O Salmo 138, 6 diz, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele conhece de longe. Os verdadeiramente humildes, os pequeninos, têm acesso a Deus e a sua verdade, mas os soberbos, os sábios, inteligentes, não têm comunhão alguma com Ele. O contraste entre o sábio e o pequenino é, na verdade, um contraste entre as obras e a graça. É um contraste entre o evangelho das obras, o evangelho meritório e o evangelho da graça. Os galileus que rejeitaram Jesus estavam voltados para um sistema de justiça decorrente de obras. Eles eram prósperos, autossuficientes e egoístas. Ah, não é isso que você vê
nas denominações hoje. Não. Porém, as pessoas menos sofisticadas, profundamente angustiadas por seus pecados, humildes e quebrantadas, estavam abertas para Cristo. Não tinha autojustiça da qual depender. E assim, Deus se agradou em revelar-lhes a verdade. E é interessante, irmãos. Pena que passa muito rápido, né? Já são... Isaías 57,15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo, habita no alto e o santo lugar. E essa afirmação coloca Deus em um nível tão alto quanto podemos imaginar. Mas ele acrescenta: mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E a palavra vivificar nesse versículo é traduzida também lá na Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras lá do Velho Testamento, pela mesma palavra grega usada em Mateus 11:28. E traduzida por aliviarei. Deus concede descanso, salvação aos humildes, cheios de contrição, quebrantamento e com sentimento de dependência. Não há lugar para os soberbos. O texto de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 1:26 e 28, diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as desprezadas. Esses são os que sentem a sua carência pessoal. E não são soberbos. A soberba diz: posso realizar sozinho por mim mesmo. É o que o evangelismo de hoje tenta informar. Você pode por você mesmo, você consegue, é por você. E você vê interessante que Paulo, nós não temos tempo de tratar a respeito disso, ao longo da sua caminhada, você percebe que Paulo foi ficando mais humilde. Quanto mais você caminha com Cristo, mais humilde você vai ficando. Há menos espaço para soberba. Paulo vai terminando o seu tempo dizendo: eu sou o pior dos pecadores. Ele não vai crescendo, ele vai diminuindo. Essas pessoas que têm os seus próprios recursos, os sábios e prudentes que assumem essa posição, são excluídas do reino. Veja, irmãos, a revelação, como nós lemos na questão lá de Mateus 11, no versículo 27, ele é um elemento essencial da conversão. É a revelação. Revelação de quem? Revelação do quê? Revelação da palavra. A salvação é para os que, como crianças, se achegam. Somente através da revelação de Deus em Cristo. O que Jesus disse? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Existem alguns versículos tão claros na Bíblia que parece que as pessoas gostam de pular. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. O que é revelado é um conhecimento pessoal do Pai e do Filho. Os únicos a receber são aqueles que foram escolhidos de uma forma soberana. Graça. Não cabe nós fazer exclusão de ninguém. Nem a inclusão e nem a exclusão. Cabe a nós pregar o Evangelho. Quem Deus vai acrescentar ou quem Deus vai retirar, cabe somente a Ele, a Cristo, ao Filho. Eu acho essa uma das passagens profundas na Bíblia. Começa com uma declaração da divindade de Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai.
E dois elementos dessa afirmação seriam particularmente ofensivos àqueles que haviam sido moldados pelo ensino dos fariseus. E essa declaração de Cristo continua sendo ainda de uma forma... como que eu posso usar a palavra que não seja ofensiva, irmãos? Quando você olha uma palavra dessa, é ofensiva mesmo. Não tem outra coisa a falar. Como assim? Jesus Cristo é quem revela a quem Ele quiser. Mas Ele não quer revelar para todo mundo. Ele fala que é para quem Ele quiser. Tudo me foi entregue por meu Pai. E eu revelo a quem eu quiser. E se você olhar, foi a primeira vez que Jesus chamou a Deus de meu Pai. Essa é a primeira vez que as Escrituras registram Jesus utilizando essa expressão em seu ministério público. Ele já havia chamado Deus de Pai, várias vezes, ou nosso Pai, mas nunca dissera publicamente meu Pai. Meu Pai mostra essa singularidade do Filho como unigênito de Deus, colocando-o numa posição de igualdade absoluta com o Pai. Que é o outro elemento ofensivo desse versículo, é a afirmação de que tudo me foi entregue. Tudo me foi entregue. Trata-se de uma declaração de sua soberania e também uma alegação clara da sua divindade. Uma afirmação que nós podemos encontrar de forma paralela, nós vemos isso lá em Mateus 28, versículo 18, onde Jesus diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que em nenhum momento acrescenta o homem nessa conversa. Jesus já havia demonstrado sua autoridade sobre Satanás, os demônios, as enfermidades, os elementos da natureza, o corpo, a alma, a vida, a morte e mesmo sobre os seus discípulos. Ele já havia demonstrado a sua autoridade para salvar, para perdoar pecados e julgar. Ele já havia provado ter autoridade sobre homens, sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno e até mesmo sobre o tempo. O seu ministério foi uma prova dramática de que tudo no universo está sob a sua soberania. E no versículo 11 continua dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém com recursos limitados jamais pode conhecer o Pai como o Filho. Esse tal conhecimento é inacessível a seres finitos, e por isso que a filosofia e a religião produzidas pelo homem são infrutíferas e vãs. Como podemos então conhecer a Deus? Somente pela revelação do próprio Filho de Deus, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Deus escolheu revelar a verdade aos pequeninos, independência completa e destituídos da sabedoria humana, estes recebem a revelação da verdade de Deus. E se você se sente perturbado pelo fato de ser a graça soberana de Deus que determina os recipientes da revelação salvadora, observe as outras palavras que Jesus fala imediatamente, seguidas por um convite que é estendido a todos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, no versículo 28. Isso é um chamado ao arrependimento. E é interessante que no versículo 37 de João capítulo 6, onde o Senhor diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, acrescentando imediatamente: e a quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus é soberano quanto à eleição, mas Ele também formula um convite aberto. Então nós devemos falar e afirmar ambas as verdades. A despeito da dificuldade em harmonizar essas verdades, as pessoas tentam contornar, uns querem defender Deus ou não. Essa é a verdade. Prega o Evangelho a todas as pessoas. O que vai acontecer após isso é com Deus.
é através do Espírito Santo. Não cabe a mim em você. Nem abrir porta e nem fechar porta. Na verdade, a porta da graça está escancarada porque foi Cristo que abriu. Nós anunciamos que a porta está escancarada, mas que ela vai se fechar um dia. Então essa revelação de Deus que acompanha a conversão genuína é a parte de Deus. O lado humano envolve arrependimento. E por que uns se arrependem e outros não? Não sei. Isso está na prateleira de Deus. E a palavra cansados, no grego, é copiaão. Significa trabalhar ao ponto de suar, exaurir-se. A maneira como foi usado por Jesus refere-se à futilidade de se tentar agradar a Deus por meio de esforços humanos. Descrevendo uma pessoa cansada de buscar a verdade, alguém que perdeu a esperança de tentar ganhar a salvação. Esses sobrecarregados traz à mente a triste imagem de alguém trabalhando duro, carregando um fardo que se torna mais e mais pesado. É isso que a religião tem feito com as pessoas. Eu vejo pessoas lutando, tentando ser dignas da salvação delas. Cumprindo ordens, cumprindo isso pode, isso não pode, tomando dura num culto, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tomando lição de moral de pessoas. Os rabinos ensinavam que o caminho para se encontrar o descanso estava em se obedecer às minúcias da lei. Todavia, a lei criava um jugo pesado demais para carregar. E o resultado do ensino dos rabinos foi uma nação inteira de gente completamente esgotada, em necessidade, desesperados de serem aliviados da carga esmagadora de uma consciência carregada de pecado e oprimido pela culpa. Veja, que ainda a palavra arrependimento não esteja nesses versículos, é para isso que o Senhor está chamando. Vinde a mim. Requer uma reviravolta total, uma completa mudança de direção. O convite é para as pessoas que sabem que não têm respostas. Pessoas que, subjugadas e sobrecarregadas pelo pecado, não conseguiram entrar no reino por meio de seus esforços pessoais. E não vão conseguir. Aí é oferecido-lhes o dom da graça de Deus. Ninguém é convidado a trazer a sua carga, simplesmente acrescentar Jesus a ela. Não. O convite se aplica aos que chegaram ao fim de seus recursos, estão desesperados para abandonar o pecado e voltar para o Salvador. O convite não é para quem aprecia o pecado. O convite é para aquele que se arrependeu, que não aguenta mais lutar pelas suas próprias forças, sabe que a vida dele é um desagrado constante a Deus. E quando Jesus irrompeu em fúria contra as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, antes, você pegar lá no versículo 20 e 24 do mesmo capítulo 11, ele fez porque haviam se recusado a se arrepender. E agora, momentos depois, ele convida os que estão cansados de seu pecado e de sua religião baseada em obras de autojustiça a se voltarem para ele, deixando cair o fardo que estão carregando. Eu queria seguir os outros versículos, irmãos, mas não temos tempo. Se você está cansado e sobrecarregado dos pecados, se você está cansado, sobrecarregado de uma religião que você, vendo que você não consegue sobrepor pelas suas próprias forças, Cristo oferece um jugo suave. O jugo da submissão a Jesus não é doloroso. Não. O jugo da submissão de Cristo é feliz, significa estar livre da culpa e do peso do pecado. Você que está cansado e sobrecarregado, o convite é para você.
Jesus. O jugo que ele oferece é suave e o seu fardo é leve, porque ele é manso e humilde de coração, ao contrário dos escribas, fariseus e da religião. Ele é compassivo, dá-nos um fardo leve para carregar, que a obediência sob o seu jugo é uma alegria, e quando desobedecemos que o jugo esfola o nosso pescoço, quando você percebe que não dá mais, esse chegou o momento de descansar em Cristo. Que o Senhor nos ajude a compreender que Ele tem um fardo leve para entregar para os seus filhos.